catalisador de energia, limpeza energética. Como anda a energia da sua casa? Conta para mim. Este é o assunto de hoje, no nosso encontro expandindo as nossas casas, através das técnicas do Feng Shui, da etiqueta social e do personal organizer. Hoje eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu na minha casa. Olha isso aqui, gente. Tá vendo isso aqui? Olha isso. Olha isso aqui. Sabe o que é isso, gente? Foi um catalisador de energia que eu fiz aqui para minha casa para entender como está a energia da minha casa. Bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas. E olha o que aconteceu, gente. Então eu quero ensinar para vocês hoje fazer um catalisador de energia e observar o que pode acontecer na sua casa através desses catalisadores. O que eu fiz? Estamos na quaresma, então a quaresma é um momento da gente tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, até com a nossa alimentação, aonde a gente vai, quem chega na nossa casa, porque nós já sabemos, através da Igreja Católica, que é um induto do mundo espiritual que é aberto, né? Como se fosse, sabe a prisão onde que tem um induto de Natal, todos os presos podem sair para a rua, visitar suas famílias e tudo mais. Então, na verdade, a quaresma é um induto espiritual. Eu acredito muito nisso, eu não sei vocês. Coloque aqui para mim o que vocês acham sobre o que é a quaresma. No meu ponto de vista, é um induto espiritual, onde é aberto as celas do mundo invisível e o mundo invisível espiritual pode fazer festa, pode vir visitar os seus vivos, né? E estar aqui com a gente, enfim. O que acontece? O que a Igreja Católica, o que a Igreja Evangélica, até mesmo o Espiritismo prega para nós nesse momento de quaresma? Orai e vigiai. Muito mais do que quando você não está nesse momento de quaresma. Esse momento também histórico da quaresma é aquele momento onde é a preparação da morte de Jesus, né? Onde Jesus foi morto e sepultado, e aí a gente tem a quaresma, e quando vem a Páscoa, é o renascimento de Cristo, enfim. Então tem um contexto histórico e tem um contexto religioso neste período. O que acontece, então, nas nossas casas e no nosso corpo? Em algumas religiões, como as religiões matriz africanas, eles utilizam umas proteções neste período, para que essas proteções te avisem se você está num lugar muito denso, num ambiente pesado. Então é colocado contregum, colocado guias, enfim, várias situações, certo? Então a gente consegue entender como a gente tem que proteger o nosso mental, a gente consegue entender como proteger o nosso corpo físico, né? Então algumas religiões fazem isso. Meu pai foi evangélico durante muitos anos, então neste momento era usado muito óleo de ungir e muitas orações, era preciso fazer muitas orações, encontros, né, de irmãos para orar muito nesse período de quaresma. Então tinha aquelas peregrinações, né? A minha ex-sogra também, nesse período, faz aqueles terços, aquelas orações e tal. Beleza. E na nossa casa? Como que a gente protege? Como a gente sabe se a nossa casa tem uma energia positiva ou negativa nesse período? Então hoje eu quero ensinar você a fazer um catalisador de energia. O que eu fiz aqui, gente? Eu peguei essa vasilhinha, eu coloquei a água, até aqui mais ou menos, coloquei um pouco de sal grosso, só que eu queria deixar a casa perfumada, então eu coloquei umas gotinhas de essência de baunilha. E essa aguinha estava normal, tranquila, ficou durante alguns dias no meu quarto. Ficou lá bonitinho, aí eu passava, olhava, falava, bom, tá tudo ok, tá tudo ok. De repente eu recebi uma visita, e essa visita entrou no andar de cima, foi até o andar de cima da minha casa, que eu moro em Sobrado, e do nada
No outro dia, olha o que aconteceu com o sal. Ele secou a água do nada secou a água e ele começou a criar um bolor aqui do lado. O que isso significa quando acontece esse tipo de coisa? Significa que a pessoa, né, ou de repente o próprio morador, está com uma energia negativa. Negativa pode ser, gente, tristeza, raiva, alguma dor da alma, algum conflito da nossa alma. Pode ser preocupação, pode ser inveja, pode ser diversos tipos de pensamentos e sentimentos. E a gente entende que energia negativa não é maldade, a pessoa estava fazendo mal para você, querendo o seu mal. Não, a energia negativa é, não estou bem, estou com uma baixa de energia, não estou legal, enfim. E aí quando acontece esse fenômeno, quando você coloca o sal na sua casa e acontece esse fenômeno, significa dizer que você precisa fazer uma limpeza um pouco mais pesada. Então, geralmente, nós fazemos a seguinte limpeza, né? Passa um aspirador, passa um pano, limpa a janela e tá limpo a casa. No Feng Shui, o Feng Shui ele já pede para você fazer um outro tipo de limpeza. Ele pede para você fazer uma limpeza energética. Então, além de você varrer, passar o aspirador, passar o pano, ele pede, inclui incensos na sua casa, o elemento ar, com aromas, porque o incenso nada mais é do que um carvão com essências, que quando você acende, esse aroma, através do carvão, essa essência impregna no ar que está ao redor da sua casa, certo? Está nos seus ambientes. Então, o incenso, ele vai aromatizar, através do elemento ar, a sua casa. Então, com isso, você começa a mudar um pouco a energia da sua casa. Aí ele fala, utilize essências que tragam boas vibrações, como alfazema, lavanda, beijoim, anis estrelado, anil, para você fazer uma limpeza física e depois fazer uma limpeza energética. Para quê? Qual que é o objetivo de tudo isso? O objetivo é você ampliar essa energia que este catalisador te mostrou que está a sua casa. Então existem 3 fenômenos para você saber se a sua casa está com baixa de energia ou não. O primeiro fenômeno é quando você coloca o sal e a água, deixa por um período na sua casa, num cantinho. Não é para deixar isso na frente das visitas, tá, gente? Deixa num cantinho, enfim. E aí passa uma semana, 2, 15 dias, um mês, não aconteceu nada com essa água. Absolutamente nada. Isso significa que a sua casa está ok. É só você manter, continuar no seu processo, vida que segue. Segundo fenômeno, aconteceu isso aqui, ó, a água secou e o sal explodiu. Então, estou com baixa de energia na minha casa. É necessário fazer uma limpeza. Então, neste caso, o que eu fiz no meu quarto? Passei, fiz a limpeza normal, mais alfazema, mais anil, eu gosto de anil, aquele anil azul, e passei um paninho com água benta nas paredes. O terceiro fenômeno, quando você coloca o sal e a água, e o sal explode, mas explode assim, de vazar, e fica uma gororoba, fica uma gosma, fica uma coisa esquisita, assim, é uma gosma, gente, é uma coisa muito estranha. Ficou uma gosma, ficou algo estranho na sua casa, ou nesse potinho de sal. O que significa dizer? Significa dizer que tem miasma. O que é miasma? Miasma é uma energia densa que pode se materializar. Pode se materializar em um espírito, pode se materializar em bichos. Sabe quando a sua casa está muito pesada e de repente começa a sair um monte de barata, um monte de mosquito,
um monte de bichinho, assim, aqueles bichinhos estranhos, pretinho que fica voando. Você fala, gente, da onde saiu isso? Isso se chama o miasma, tá? Se você tiver mais curiosidade para entender sobre isso, pesquisa no Google, coloca lá miasma e você vai ver várias imagens assustadoras do miasma. Então, o que significa dizer? Significa dizer que a sua casa precisa fazer uma limpeza energética mais pesada, que somente o anil, a água de lavanda, a água de alfazema, um incenso não vai resolver. Você vai precisar fazer uma limpeza pesada na sua casa, tá? No canal do YouTube do Érica Moraes, Método Casa dos Sonhos, eu deixei uma aula com imagens para você aprender a fazer a sua limpeza energética. Essa limpeza energética, ela tem a função de quebrar as moléculas negativas que ficam impregnadas nas paredes dos seus ambientes. Não só nas paredes, mas como nos móveis e no chão, tá? É uma limpeza potente, é uma limpeza que dá um certo trabalho, dá um trabalho, você vai precisar meio que se preparar durante uns 3, 4 dias para isso, porque um dia você vai fazer a limpeza física, no outro dia você vai fazer uma limpeza energética mais simples, no outro dia você vai preparar o seu corpo e no outro dia você vai comprar as coisas para fazer, tá? Só que ela vale muito a pena, principalmente quando você estiver passando por problemas como insônia, falta de criatividade, falta de disciplina, extremo cansaço, quando você de repente está brigando muito, está perdendo dinheiro, está com problema de doenças na casa e você sente que é a sua casa, porque uma coisa gente, nós temos as nossas intuições. A gente sabe quando a gente está com um problema que é a nossa casa, ou quando a gente está com um problema realmente só pessoal, mental, enfim. De qualquer modo, como a nossa casa é o nosso templo sagrado e nós passamos 1/3 das nossas vidas nesse ambiente, principalmente no quarto dormindo, não custa nada a cada 6 meses você estudar essa limpeza e realizar essa limpeza na sua casa, para que a sua casa seja a sua amiga, porque a nossa casa e o nosso ambiente de trabalho, eles não são neutros. Ou eles estão nos ajudando a criar uma boa energia, um bom trabalho, criatividade, potência e tal, ou eles estão nos atrapalhando. Como que eles nos atrapalham? As coisas estão desorganizadas, a lâmpada está escura, o ambiente está sujo. Então, a gente precisa pensar nisso. A minha casa, o meu trabalho, ele me atrapalha ou ele me ajuda? Porque eles não são neutros. Ah, minha casa tá bagunçada, mas eu não ligo, eu gosto disso. Será? Ah, o meu ambiente de trabalho é assim mesmo, é bagunçadinho, tá? Mas eu me acho na minha bagunça. Será? Será que o seu ambiente não está te atrapalhando? Será que a energia do seu ambiente, do seu quarto, não está prejudicando o seu sono, a sua saúde? Então é extremamente necessário, importante, essa é a minha orientação, que você faça uma limpeza energética, principalmente agora nesse período de quaresma e pós-quaresma, tá? Então no canal do YouTube já tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui em algum lugar desse vídeo para você realmente acessar essa aula. É uma aula extensa, mas eu vou te explicar passo a passo de como cuidar da energia da sua casa, tá bom? Então, a sugestão do dia é: faça o seu catalisador de energia, coloque pelo menos 3, 4 potinhos desse, gente. Isso aqui é potinho de geleia. Eu tenho vários potinhos desses de geleia. Eu coloco sal, um pouquinho de sal, água e deixo em algum canto. Você pode também fazer com carvão, um pedacinho de carvão aqui em cima, tá? Porque o carvão ele tem a função de ir puxando mais a energia e ele vai jogando essa energia que está no ambiente no sal. E aí você observa como que esse sal está respondendo à energia da sua casa. E aí você tem as condições necessárias e as informações que eu já deixei para você aqui no canal do YouTube, para você fazer
a limpeza necessária para sua casa, tá bom? Eu espero ter ajudado. Se você sabe que tem alguém que está com uma energia muito pesada na sua casa, que você mesmo entra lá e fala, que medo, não gosto. Ai, amiga ou amigo, precisa dar um astral aqui, abrir essa janela, não sei, mudar um pouco, fazer uma limpeza. Compartilhe este vídeo com alguém que possa vir a ser benefício na vida dessa pessoa, tá bom? A partir de agora, todos os dias às 10h45 estaremos aqui no canal conversando um pouquinho a respeito dos ambientes e como trazer mais vida e vitalidade para nossa casa e para o nosso trabalho, ok? Eu vejo você amanhã, fiquem com Deus e até mais!